Charity, a responsabilidade parental. Desafios na aplicabilidade dos direitos da personalidade no ambiente digital. Por oportuno, esclarecemos que a expressão charity consiste na prática de compartilhar na internet vídeos e fotos do dia a dia dos seus filhos. Dito isso, apontamos que o presente trabalho foi elaborado sob o método hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa, onde observado as evidências empíricas ou o escopo na integridade física e psíquica da criança e adolescente. Aborda o direito personalíssimo estabelecido na Constituição Federal a partir do princípio do melhor interesse da criança. Assim, discorremos a problemática com a finalidade de comprovar a aplicabilidade e impactos na privacidade infantil dos direitos à personalidade e no ambiente digital. Eficácia das normas que versa sobre o tema, bem como a autorregulamentação da publicidade infantil. Para tanto, analisamos o fato e coletamos os dados no ordenamento jurídico brasileiro e jurisprudência nacional, buscando compreender a causa do fenômeno a partir de uma análise individual sob o aspecto do livre exercício do ordenamento familiar. Por fim, advertimos aos responsáveis o risco do uso da internet para excessiva divulgação dos filhos, com consciência da sua autoridade parental e responsabilidade frente às consequências incertas para o desenvolvimento dos direitos personalíssimos da criança e do adolescente. Bom, superada essa noção introdutória do método que nos auxiliou na condução da presente pesquisa, passo a apontar a problemática do fenômeno cada vez mais comum na atualidade. Ressaltamos que a presente discussão se concentra no compartilhamento dos dados pessoais dos menores de idade em ambiente de socialização, especialmente aí nos aplicativos de redes sociais. Apontamos que a prática não é só expor a própria intimidade dos pais, né, ou responsáveis pela criança, mas faz divulgando a privacidade familiar dos filhos. E diante dessa conjuntura, surgem os desafios de proteção de dados e da privacidade dessas crianças expostas de modo indiscriminado na internet, onde os pais ou responsáveis, em tese, deveriam ser os primeiros a proteger. Os problemas surgem quando o compartilhamento é postado em uma situação que vem expor ao ridículo e causa embaraços ao menor, tornando essa publicação viral e amplamente compartilhada. Ou em casos que os pais sejam influenciadores digitais, é possível eventualmente também que insiram a criança em algum tipo de atividade publicitária e venha configurar o que se possa designar superexposição comercial. Uma outra situação que citamos como exemplo é a postagem de imagens de menor que envolva nudez. Não obstante, presuma-se a boa-fé das postagens, não se descuida dos casos em que os pais ou os responsáveis venham valer-se de mecanismo a fim de obter algum benefício, seja ele financeiro ou não. Nesse sentido, a exposição da intimidade familiar atende aos desejos de exibicionismo, que acaba por gerar, abre aspas, um show do eu, fecha aspas. Diante dessa equação, a temática encontra colisão nos direitos fundamentais, quais seja da liberdade de manifestação e direito à privacidade. Juridicamente, o fenômeno cria um paradoxo, pois os pais, que são a figura que deveriam, em tese, proteger os filhos, porém, ao mesmo tempo, são os que acabam expondo. Diante do sopesamento dos interesses conflitantes, o abuso de direito por parte dos pais em conduta que viola os direitos do menor e venha causar dano, nascerá a possibilidade de judicialização da questão, visando em termos de responsabilidade civil, acessar a ilicitude, né, ou acabar reparando o dano. Assim, a criança ou adolescente tem esse direito assegurado pelas instituições e órgãos que compõem a rede de proteção, a criança e o adolescente, considerando, né, a incapacidade e a vulnerabilidade deste. Destacamos aqui a legitimidade do Ministério Público para intervir nessas situações, bem como da Defensoria Pública para estar representando eles aí numa eventual judicialização da questão. A pesquisa nos revelou que a liberdade de expressão dos responsáveis, isto é, o direito de criação e educação dos filhos, a autodeterminação informativa por meio da autoridade parental, encontra limites na proteção integral e prioridade absoluta em seus direitos à imagem, à privacidade, à autodeterminação e identidade pessoal. Apontamos que, em 1959, uma Declaração Universal de Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, trouxe pela primeira vez a concepção do melhor interesse, no passo que, posteriormente, em 1989, culminou na adoção do instrumento da Convenção sobre os Direitos da Criança. Tal diploma foi ratificado pelo Brasil em 1990 e estabelece, no artigo 16, que as crianças, apesar de serem consideradas seres em peculiar fase de desenvolvimento, possuem honra e reputação que devem ser respeitadas, bem como não pode sofrer interferências arbitrárias na sua vida privada, ainda que oriunda de familiares. O mesmo texto normativo preleciona que o desenvolvimento da criança e do adolescente deve ocorrer sempre pautado na sua dignidade, sendo proporcionadas oportunidades e facilidades a fim de lhe conferir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal em condições de liberdade e dignidade. No âmbito nacional, aí, destacamos a Constituição no artigo 27, que consolidou a doutrina da proteção integral,
com o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos às crianças e adolescentes jovens. Dessa forma, foi atribuída a esse sujeito uma condição especial, sendo conferida uma proteção integral com o objetivo de preservar a saúde física e mental, bem como seu desenvolvimento social e moral. À luz de tal condição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, realiza um recorte mais específico em relação ao direito da imagem. Garante ali no artigo 17 expressamente a preservação e o direito ao respeito engloba, para além da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, mas também a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetivos pessoais. Ressalta-se que, no mesmo diploma, no artigo 100, inciso 5, dispõe que a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada, o que demonstra a preocupação do legislador em resguardar com ainda mais atenção os direitos atinentes à intimidade e vida privada dos jovens. Vale destacar que o ECA também concedeu ao MP, o Ministério Público, a prerrogativa de vedar a exploração da imagem de crianças e de adolescentes, de forma a garantir-lhes o direito ao respeito e à dignidade através de instrumento jurídico, como o inquérito civil e ação civil pública. No artigo 201, inciso 5, verifica-se que o ordenamento jurídico brasileiro, alinhado com os textos normativos internacionais, garante um relevante arcabouço de proteção e manutenção da dignidade em sentido amplo. Por fim, concluímos que os pais podem vir eventualmente ser responsabilizados civilmente pela prática danosa de abuso do direito, constante previsto na conjugação do artigo 187 e 927 do Código Civil. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando da publicação de imagens ou vídeos expõe o filho a situações vexatórias, humilhantes, degradantes, preconceituosas, eróticas, incondizentes com a idade do filho, ou quando revela dados sensíveis, né? Ou até mesmo os pais exploram a imagem dos filhos em nível de trabalho infantil mediante ameaças ou ainda contrariam os ditames da proteção integral do melhor interesse da criança e adolescente. Isso foi um pouco da nossa pesquisa. Espero que tenhamos esclarecido aí, que tenham satisfeito com o proposto ali no segundo bimestre.